Seja bem-vindo a mais um vídeo do Cortes da Palavra de Deus. Antes de continuar, deixe um like nesse vídeo e inscreva-se no canal para continuar recebendo novos vídeos. A gente sabe que tem uma máxima aí na psicologia, no business, né, nos negócios, de que você se torna uma máxima das 5 pessoas que você mais convive. Né? Dentro dessa máxima, depressão pega? Depressão, ansiedade, você pega de alguém? Se você ficar convivendo naquele ambiente com as pessoas depressivas, ansiosas, tal, você adquire essas características também? Fantástica a sua pergunta. Imagina. Então vamos responder com precisão. A depressão, ela pode vir por ordem genética, ou seja, se alguém da minha família, principalmente parente de primeiro grau, e tem a depressão, a probabilidade de eu adquirir a depressão é o dobro. É 2 vezes mais. Tá? Agora, outro ponto faz sentido do que você está falando da seguinte forma: quando a gente fala do desenvolvimento da depressão, é ambiental, ou seja, você conviver num ambiente em que gera muito desconforto psicológico. Por exemplo, se você viver com pessoas só doentes, né, com várias pessoas ali, um ambiente doente, então, com a intensidade, se você não fazer um tratamento para você, uma prevenção para você, a tendência é adoecer, tá? Então, não é que a depressão ela passa como se fosse, né, uma gripe, uma virose, algo do tipo assim. Isso não. Mas no decorrer do ambiente que você está vivendo, por exemplo, tem pessoas que estão vivendo um ambiente do trabalho, muita pressão, né, uma cobrança excessiva, tem que dar conta de uma determinada produção. E isso, então, ou seja, o ambiente vai adoecer a pessoa, tá? Não estou dizendo que todo mundo que trabalha dentro dessas ordens que eu disse que vai ter depressão. Aliás, quando isso acontece, normalmente não é nem depressão, é burnout, que a gente pode até explorar um pouco mais. Porém, o ambiente também pode ser um agente causador, ou seja, desencadear a depressão. Qual é a diferença da depressão para o burnout? Bacana. Bom, a burnout e a depressão, elas são praticamente idênticas, até os sintomas físico e mental que a pessoa sente. Porém, quando a gente fala de burnout, ela está ligado com o excesso de trabalho, com o excesso de pensamento, não está ligado necessariamente com alguns outros fatores que a depressão vai apresentar. Tá? Ela tem uma causa específica. Isso, a característica dela acaba sendo outro, né? O diagnóstico dela, se a gente for ler o DSM, o mais avançado que é o 5, ele vai trazer essas características com a diferenciação de ambos os transtornos. Então, algumas pessoas podem dizer assim, eu tô depressivo, e às vezes não necessariamente é uma depressão, pode ser burnout. E algumas pessoas podem acreditar que a burnout pode ser uma depressão. Legal. Acerca do ambiente que vocês estavam falando aqui, tem como ser também o contrário? A gente está convivendo num ambiente depressivo, pesado, aí chega uma pessoa que é totalmente extrovertida, feliz, contente, também consegue se reverter ou já não consegue? Não. Segundo os estudos ou literatura, não. Por quê? A depressão é um transtorno e não é uma emoção. A tristeza, ela muda, porque é uma emoção. Agora, a depressão é um transtorno, aquilo que você falou, uma doença. A gente usa falar transtorno, mas é uma doença. Então, a gente não consegue reverter uma doença por um determinado comportamento de alguém, entende? Vai ser um momento bom, porque a pessoa vai sorrir, isso é bom. Porque a pessoa vai interagir, é bom. Outro ponto, a pessoa não vai estar isolada, vai estar com alguém, isso é bom. Porém, se não houver um tratamento com uma eficácia, com uma certa determinação, a tendência é ter mais dificuldade. Então, quando você traz essa questão do extrovertido, de alguém que está presente, e eu estou trazendo um parênteses oposto que quando eu estou falando de isolamento, a gente pode ver até na Bíblia Sagrada, né? Teve um profeta Elias, ele foi perseguido. Bom, primeiro ele disse assim, bom, aqui cai fogo do céu e mata os profetas de Baal. E o que Deus fez? O fogo do céu caiu, matou todos os profetas de Baal. Só que aí a perseguição vem, né? A gente encontra esse texto em 1 Reis. O que vai acontecer? Jezabel vai dizer assim, olha, vamos matar os profetas e dá um recadinho para Elias. Fala para ele que amanhã, a esse horário, ele vai estar morto junto com os demais. O que Elias faz? Ele desespera. Aí o que ele faz? Ele foge para o deserto. Ele fala para mim, não vai ter mais jeito, eu vou morrer. Então, ao princípio, se isolou de tudo
e de todos. O que ele fez? Deitou debaixo do pé de zimbro e falou: Senhor, para mim não dá mais não. Então veja bem, olha o que ele vai dizer. Para mim não dá mais não. Ele primeiro se isolou. Segundo, ele já perdeu a perspectiva de vida. Ele disse: eu vou fazer o que vivo? Outro ponto, ele vai dizer assim, ó, só restou eu. Ele não vê mais ninguém. Ele não consegue enxergar que há possibilidade de ter outros. Não consegue enxergar que a provisão do Deus que fez milagre, né, poderia continuar fazendo, poderia livrar ele. Né? Então ele se encontra sozinho. Né? Isso a gente chama de tríade cognitivo, quando a pessoa tem uma distorção de si próprio, do outro e do mundo. Então, de si próprio está dizendo, para mim não tem jeito. E do outro, eu estou sozinho, não tem mais ninguém. E do futuro? Futuro não tem também, eu prefiro morrer. Essa é a prova que a depressão ela pode vir no momento onde o seu espiritual está muito bem, né? Porque ele vem vivendo de grandes milagres, vendo provisão de Deus assim fantásticas. Mas a depressão, ela... Bom, não sei se eu posso falar que é a depressão, né? Mas é que tudo indica que ali era um quadro depressivo, né?